Coisa básica, tá? Muito simples, tá? Na verdade, pessoal, isso aqui é muito fácil, é muito simples. Isso aqui vocês não precisam anotar no caderno, enfim. É só para que vocês observem, tá? Para que vocês percebam quem são os parentes inelegíveis, tá? Bola no direito, pessoal, é mulher, né? Então eu digo, se nós somos umas bolas, né? Os homens não ficam atrás, são todos uns quadrados, tá? O desenho, ele começa por aqui, é só para mostrar, para ilustrar, tá? Então aqui no desenho, aqui está a minha mãe, aqui está o meu pai, aqui estou eu, Alessandra, meu irmão André. O André aqui casado com a Ana Cristina. Vamos supor que o André tem uma filha X, que seria a minha sobrinha. Eu, Alessandra, sou casada e eu tenho um filho. Aqui estão os meus avós paternos, né? Poderia colocar os avós maternos ali, mas é tudo igual, então, né, ficaria muito desenho, tá? Os meus avós paternos, além de terem o meu pai, tem mais uma filha, que é a irmã do meu pai, que no caso é minha tia, e a minha tia é casada e tem uma filha, que no caso seria a minha prima. O meu desenho, pessoal, ele é um desenho muito tradicional, ele tá aqui homem, mulher, mas esse desenho, agora, todos os livros de direito de família vão ter que se readaptar, porque, primeiro, que vocês, tenho certeza que vocês sabem que em 2011 nós tivemos uma decisão unânime no Supremo Tribunal Federal reconhecendo as uniões homoafetivas como sendo entidades familiares. E nesta semana, o Conselho Nacional de Justiça, já está tá sendo bem divulgado nos jornais, o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma resolução dizendo que todos os cartórios do país têm a obrigação de celebrar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, esse desenho aqui, hoje, pessoal, a configuração dele, né, ele muda, né? Eu estou colocando aquela família tradicional, aquela família, né, que a gente já conhece há mais tempo, mas a tendência é ter duas bolas, dois quadrados, enfim, tá? Como é que a gente vai fazer aqui a contagem de graus? Pessoal, é muito fácil. Sempre para saber qual é o grau de parentesco que eu tenho com alguém, eu tenho que caminhar até o tronco em comum que me liga à pessoa que eu desejo saber. Vamos entender. Eu, Alessandra, que eu estou aqui, eu quero saber qual é o grau de parentesco que eu tenho com os meus pais. Como eu saí dos meus pais até que se prove o contrário, eu vou andar uma única casa. Então, o grau de parentesco que eu tenho com os meus pais é primeiro grau, porque eu caminho uma única casa. Agora eu quero saber qual é o grau de parentesco que eu tenho com meu irmão André. Eu não saí do André, o André não saiu de mim. Para chegar no André, obrigatoriamente eu tenho que passar pelos nossos pais, que é o nosso tronco em comum. Então eu venho até os meus pais e eu desço até o meu irmão. Qual é o grau de parentesco, pessoal, que eu tenho com meu irmão? Segundo grau, tá? A esposa do André aqui, ela não entra na contagem porque ela é minha parente por afinidade, que depois eu vou comentar, tá? Aí o André, ele é casado e ele tem uma filha, por exemplo, que seria a minha sobrinha. Qual é o grau de parentesco que eu teria com a minha sobrinha, pessoal? Terceiro grau, porque eu desço mais uma casa, tá? Então os sobrinhos são parentes de terceiro grau. Agora eu quero saber qual é o grau de parentesco que eu tenho com os meus avós. Tanto faz se eles são maternos ou paternos. O que vocês acham? Que grau de parentesco eu tenho com os meus avós? Segundo grau. Para chegar nos avós, obrigatoriamente eu tenho que passar pelos meus pais, que é o elo de ligação, né? Então, eu venho até os meus pais e subo até os avós. Então, avós são parentes de segundo grau. Agora eu quero saber qual é o grau de parentesco que eu tenho com a minha tia, a irmã do meu pai. Para chegar na minha tia, primeiro eu tenho que vir até os meus pais, 1, subir até os avós, 2 e descer até a minha tia. Então, qual é o grau de parentesco da minha tia? Terceiro grau. A minha tia é casada e ela tem uma filha que no caso é a minha prima. Qual é o grau de parentesco que eu tenho com os meus primos, pessoal? Quarto grau, porque eu desço mais uma casa. Então, é absolutamente errado a gente falar assim, ah, aquele lá é o meu primo de segundo grau. Isso é uma coisa muito comum, né, que as pessoas falam. Eu, na minha vida, falei inúmeras vezes, né? Ah, o fulano, o próximo, tu diz, ah, o primo de primeiro grau, é o primo irmão, né? E aquele que é mais longe, tu diz, ele é o meu primo de segundo grau, porque ele é o filho do meu primo. Na verdade, tá tudo errado. O primo que a gente chama de primo irmão, né, que é uma expressão cultural, ele é parente de quarto grau.
Esse que a gente chama de segundo grau, ele seria o filho do primo. Na contagem, ele seria quinto grau. Só que o Código Civil, em 2002, ele diminuiu a família até o quarto grau. Então, aquele que a gente chamava de primo de segundo grau, que nunca foi segundo, sempre foi quinto, o que aconteceu com ele em 2002? Eliminado da família. Nem precisam mais cumprimentar, tá? Ele foi eliminado sumariamente em 2002, tá? Então vocês cuidem, né? Porque essa expressão a gente usa muito, mas ela é errada, tá? Agora, pessoal, imaginem vocês, né, falando, enfim, para um primo de vocês que não seja do direito, enfim, tu é meu parente de quarto grau, a pessoa vai se achar o ó, né? Diz, que horror, né? Mas tá? E eu, Alessandra, aqui, eu sou casada, eu tenho um filho. Qual é o grau de parentesco que eu tenho com meu filho, pessoal? Primeiro grau, porque na verdade quem me liga ao meu filho sou eu mesma, vou descer uma única casa. Se o meu filho é casado, que eu espero que isso demore bastante, né? Porque ele só tem 4 anos, né? Mas tem uma guriazinha no condomínio que tá de olho nele, né? Né? E a mais velha tem 5, né? Então é complicada a coisa. Então, se o meu filho, ele é casado e ele tem uma filha, que no caso seria a minha neta, qual é o grau de parentesco, pessoal, que eu teria com a minha neta? Segundo grau, porque é só descer mais uma casa. Então, por que isso aqui é importante? Porque a Constituição diz que a inelegibilidade dos parentes, ela só atinge parentes até segundo grau, né? Então eu pergunto para vocês, o primo do governador pode concorrer ao governo pelo mesmo estado? Pode, porque como ele é parente de quarto grau, ele não tem inelegibilidade. O sobrinho do prefeito pode concorrer a vereador pelo mesmo município? Pode, porque como ele é parente de terceiro grau, não tem nenhuma inelegibilidade. O avô do governador pode concorrer a deputado estadual pelo mesmo estado? Não, porque o avô é parente de segundo grau. Então, a inelegibilidade, pessoal, de quem são, né? Vamos colocar para cima. Primeiro é dos pais, depois dos avós, né? Tô pensando assim, primeiro, segundo grau, tá? Primeiro dos pais, depois dos avós, para baixo dos filhos e também dos netos, e para os lados apenas dos irmãos. Deu para entender, pessoal? Tio, sobrinho, primo, né? Todos eles são absolutamente elegíveis. Ficou claro? Outro detalhe. A lei diz que também é inelegível os chamados parentes por afinidade, né? Eu brinco em aula dizendo que é muito fácil a gente identificar quem são os parentes por afinidade. Porque, na verdade, é o contrário. É normalmente aquelas pessoas que não se têm muita afinidade. Quem são essas pessoas? Vocês viram como vocês identificam rapidamente? Né? O cunhado, claro que eu tô brincando, né, pessoal? Mas é a sogra, o sogro, o genro, a nora, os cunhados, a madrasta, o padrasto, os enteados, né? Todos eles são parentes por afinidade. Então, numa pergunta de prova, a sogra do governador pode concorrer ao governo pelo mesmo estado? Não pode, porque a sogra do governador é parente por afinidade. Deu para entender, pessoal? Bom, outra questão que eu queria comentar com vocês. Vamos supor que nas eleições do ano passado, nem eu, nem o meu irmão, que temos qualquer cargo político, nós resolvemos concorrer juntos. O André resolveu concorrer para a prefeitura e eu, Alessandra, resolvi concorrer para a vereadora. Pergunto a vocês, a gente pode concorrer juntos? Pode, pessoal, não tem problema nenhum. E a minha pergunta é, se eu já fosse vereadora, o André poderia concorrer a prefeito de Porto Alegre? Poderia, porque no caso eu sou do legislativo. Só haveria o impedimento se eu fosse do executivo. Concordam comigo? Então, como eu sou do legislativo, não teria impedimento nenhum. Os dois ganharam a eleição. O André é o prefeito de Porto Alegre e eu, Alessandra, sou vereadora. Nas próximas eleições municipais, eu me torno inelegível para algum cargo? Sim, pessoal, eu me tornei inelegível para o cargo de prefeita, mas eu continuo elegível para o cargo de vereadora, porque diz a lei, salvo se a pessoa já é titular de um mandato eletivo e ela está buscando apenas a reeleição. Então, se eu já fosse vereadora, não haveria nenhum impedimento para que eu concorresse à reeleição. Vamos colocar a Luciana Genro como exemplo, tá? Nas eleições de 2010, a Luciana, pessoal, Genro, ela era deputada federal, tá?
E o pai dela, o Tarso, resolveu concorrer a governador. Não tinha nenhum problema, porque como ela era deputada federal, o pai dela não era inelegível. Concordam comigo? Porque ela era do Legislativo. Aí, a Luciana, na minha opinião, ela deve ter tido, pessoal, duas frustrações naquele ano, tá? A primeira é que ela teve uma votação bem alta, ela teve mais de 100 mil votos, mas ela não conseguiu se eleger e outros candidatos com uma votação muito menor foram eleitos. Por que ela não foi eleita? Por causa do partido, porque como o partido é muito pequeno, não tem muita representatividade, precisa muito voto para tentar fazer uma cadeira. E ela não conseguiu. Então essa com certeza foi uma grande frustração, né? Porque ela fez, se eu não estou equivocada, 114 mil votos. Olha, 100 mil pessoas votando em ti, é gente, né? Eu fico pensando, se eu me candidatasse a vereadora, se eu tivesse a minha família, olhe lá, né? Quer dizer, né? Talvez eu esteja subestimando, mas eu digo porque é difícil, né? Tem pessoas que são bem conhecidas, não conseguem 10 mil votos, né? Então 100 mil votos é muita gente. Outra questão é que o pai dela foi eleito, né? E o pai dela sendo eleito governador, acabou trazendo para Luciana uma inelegibilidade, né, até 2014, né? Justamente, pessoal, pelo fato de que, como ele é o governador, todos os cargos do Estado ela se torna inelegível. Concordam comigo? Então a Luciana, ela não pode concorrer a vereadora, tanto que ela tentou ano passado, mas a candidatura dela, né, foi, enfim, não vou dizer cassada, que não é o nome mais correto, foi impugnada, né? Então, ela não pode concorrer a vereadora, ela não pode concorrer a prefeita, ela não pode concorrer a deputada estadual, não pode concorrer a governadora, deputada federal e senadora. E o que está ruim ainda pode piorar. Por quê? Porque o ano que vem é eleições, né? E o pai dela, muito provavelmente, vai concorrer à reeleição. E eu pergunto para vocês, para concorrer à reeleição, a pessoa precisa sair do cargo? Não. Ele se mantendo no cargo, ela continua inelegível, concordam comigo? E se ele for reeleito, ela pega uma inelegibilidade por mais 4 anos. Então, a Luciana, pessoal, só tem uma alternativa. Na verdade, ela tem duas alternativas. Ou ela concorre à presidência do país, que daí está acima do governo do estado, não tem problema nenhum, ou ela transfere o título dela para outro estado, porque em outro estado não tem problema nenhum, né? E isso acontece muito lá na família do Sarney, que são políticos, eles mudam toda hora, transferem o título toda hora de estado, né? Justamente porque um é governador, né? Sempre tem alguma inelegibilidade ali na família. Então eles transferem o título justamente para sair dessa questão. É uma alternativa, tá? Agora, o pai dela, pessoal, poderia, porque isso não é proibido por lei, ele poderia renunciar ao cargo de governador e concorrer à reeleição. Vocês estão me entendendo? Se ele renunciar, ele não é titular do mandato eletivo, não é titular do Poder Executivo. E não sendo titular, ela pode concorrer. Então, se, né, digamos assim, com muito amor no coração, né, daria para fazer isso. Ele sairia do cargo, mas é difícil, né, porque a pessoa estar no cargo para a própria reeleição dela, isso é bom, porque ela tem uma visibilidade maior. Mas se ele se renunciasse, perderia o mandato, né, não seria mais o titular, e aí abriria a possibilidade da elegibilidade dela. Bom, vamos ver o que vai acontecer, tá? Não, todo mundo acha que é, mas não é. Não. Eu achei que era. Não, eu eu te digo assim, ó, eu não conheço a Luciana, né? Mas eu tenho um conhecido meu, um aluno meu que trabalha com ela. E eu achava também, né? Daí eu comentei, né? Eu digo, não, mas alguma coisa vai acontecer por causa... E ele, não, professora, né? Todo mundo acha, mas o Roberto Robaina é casado, né? Ele tem a família dele, né? Daí ele até comentou comigo que no ano passado, numa das propagandas eleitorais, Roberto Robaina apresentou a família e falou, porque tinha tanta confusão ali, que acho que a esposa devia estar dizendo, vamos esclarecer esse negócio, né? Né? Vamos deixar claro isso aí que eu não tô gostando, né? Mas não, eles não são casados, né? Se fosse, ele seria inelegível também, tá? Também teria inelegibilidade, porque a inelegibilidade é para os parentes por afinidade, né? E no caso, o genro é parente por afinidade, tá?
Bom, o parágrafo 8º, pessoal, ele trata da inelegibilidade dos militares, tá? Vamos dar uma olhadinha ali. Parágrafo 8º, ele diz assim: o militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Eu quero saber de vocês quem é o militar alistável. É aquele que não é conscrito, é o militar de carreira, né? Aquele que engajou, seguiu carreira. Esse pessoal, ele tem que se alistar eleitoralmente, porque ele tem obrigatoriedade de voto e ele tem a possibilidade de eleição, né? Então, o militar alistável é aquele que não é o conscrito, tá? Aquele que engajou, seguiu carreira. A Constituição, ela tem um tratamento diferente aos militares conforme o tempo de serviço, tá? Então, a Constituição, o legislador, ele pensou assim: o militar que tem menos de 10 anos de serviço militar, ele não tem estabilidade funcional. Então, ele não tem certas prerrogativas que tem aquele que tem mais de 10 anos. Então, uma coisa que é importante comentar com vocês, isso é bem importante. Eu vou explicar para vocês esse inciso 1º e esse inciso 2º, mas há uma polêmica, tá? O que eu vou passar para vocês é o posicionamento que predomina, tá? Vocês podem procurar no Google, vocês vão encontrar essa polêmica que eu vou relatar para vocês. O posicionamento que predomina é esse que eu vou passar para vocês, que eu indicaria em termos de concurso público. Porque há quem defenda um outro posicionamento, que depois eu explico para vocês, tá? Então, a ideia, a interpretação, pessoal, que se dá ao parágrafo 8º é a seguinte: o militar que tem menos de 10 anos de serviço, diz a nossa lei que ele deverá afastar-se, né, da sua atividade. A interpretação é: afasta-se definitivamente, tá? Como ele não tem estabilidade, ele vai ter que decidir se ele vai continuar na carreira militar ou se ele vai se afastar para concorrer à eleição. Qual é o problema, pessoal? O problema é que se ele perder a eleição, ele não volta para a carreira militar, tá? É como se ele tivesse pedido uma demissão. Esse é o posicionamento majoritário, tá? Que entende que aquele, quando diz ali, deverá afastar-se da atividade, é um afastamento definitivo. Tranquilo? Aí no inciso 2º, diz ali que se ele tiver mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se for eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. O entendimento, a interpretação que se faz do inciso 2º é que quando o militar tem mais de 10 anos de carreira, ele já tem estabilidade funcional. Então ele pode pedir um afastamento das suas atividades militares para, por exemplo, para poder concorrer a uma eleição. Então, ele se afasta, mas esse afastamento, ele é um afastamento temporário. Ele não foi excluído, ele continua agregado, ele continua fazendo parte ali da corporação. Deu para entender, pessoal? Não foi excluído. Aí o que acontece? Se ele for eleito, após a diplomação é uma solenidade que acontece antes da data da posse, aonde a pessoa recebe um diploma, por isso que tem esse nome, diplomação, né? Tem toda uma solenidade e as pessoas recebem um diploma, um certificado, dizendo qual foi o cargo, né, que elas concorreram e que elas ganharam a eleição e qual foi o número de votos que elas obtiveram na disputa eleitoral. Aí, pessoal, diz a nossa lei, após essa diplomação, esse militar ele se torna inativo. É como se ele fosse para uma aposentadoria forçada, vai para reserva. Vocês entenderam, pessoal? Qual é a grande vantagem de tu concorrer com mais de 10 anos de carreira militar? Se tu perder a eleição, o que acontece contigo? Tu volta para a tua carreira militar, tu não foi excluído, né? Então, em termos de prova, eles poderiam perguntar assim, com mais de 10 anos de carreira, o militar deverá afastar-se de forma definitiva ou temporária? Temporária. Com menos de 10 anos de carreira, o seu afastamento é definitivo. Deu para entender, pessoal? Ficou claro? Bom, que mais? O parágrafo 9º, eu quero que vocês botem um fosforescente ali na palavra, na expressão lei complementar, tá?
que é essa a expressão que é importante ali do parágrafo 9º. Então, o parágrafo 9º ele diz assim: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade, os prazos da sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Pessoal, em termos de prova, quando cai o parágrafo 9º, eles colocam todo o parágrafo 9º igual, mas eles mudam o nome da lei, porque o que o parágrafo 9º está nos dizendo é que essas inelegibilidades relativas que nós estudamos na Constituição não são as únicas que existem. A lei está dizendo, a Constituição está dizendo, que uma lei complementar pode criar outras situações de inelegibilidades, além das que estão previstas na própria Constituição. Então, vou dar um exemplo a vocês. A lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é fruto de uma iniciativa popular que deu origem a uma lei complementar e ela estabeleceu uma nova situação de inelegibilidade. Deu para entender, pessoal? Um cuidado. As inelegibilidades que podem ser criadas por lei complementar são apenas as relativas, não as absolutas, tá? Então, é isso que a Constituição está dizendo. A Constituição está dizendo, olha, abre o olho, porque não é só isso aqui que a gente está estudando na lei, tá? Pode ter lei complementar que traga uma outra situação além das previstas aqui. Tranquilo, pessoal? Certo? Bom, o parágrafo 10º, ele diz assim: o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. O que eu quero que vocês botem em um fosforescente? Tem 3 palavras-chave, tá? Nesse parágrafo 10º. Justiça Eleitoral, 15 dias e diplomação, tá? Justiça Eleitoral, 15 dias e diplomação. Pessoal, vamos de novo aqui o exemplo. A colega Sabrina. A colega Sabrina, ela concorreu, por exemplo, ano passado, ao cargo de prefeita do município de Porto Alegre. Ela ganhou a eleição. Eu, Alessandra, sou oponente dela. E eu quero provar que a Sabrina só ganhou a eleição porque ela corrompeu o processo eleitoral, comprou eleitores, deu rancho, aquela coisa toda que a gente sempre escuta, né? Depois das eleições, né? Abusou do poder econômico, não declarou contas, né? Teve doações que não foram declaradas na justiça. E tudo isso eu quero provar para tentar tirar o mandato dela, tá? A nossa lei diz que a impugnação de mandato, ela não é assim a hora que a pessoa quiser, tá? Tem um prazo para isso. Primeiro, que isso eu tenho certeza que isso é uma coisa bastante óbvia, que eu não vou impugnar o mandato na justiça, por exemplo, comum, né? Na justiça federal ou na justiça civil. Na verdade, é na justiça eleitoral. E tem um prazo para isso. A partir do momento que ela foi diplomada, né, que daí ela tem certeza que ela vai assumir, porque ela ganha esse diploma, a partir desse momento eu tenho 15 dias para entrar na Justiça Eleitoral com uma ação de impugnação, alegando que ela só ganhou as eleições por esses fatos, né? Corrupção, fraude, abuso de poder econômico e por aí vai. Pessoal, por que eu pedi que vocês sublinhassem? Em direitos políticos, eles, em termos de concurso público, aonde eles pegam o candidato é justamente na troca de números, em troca de pequenas palavras, tá? Eu tenho absoluta convicção disso que eu estou falando por todos os anos que eu trabalho com preparatório de concursos públicos.